Amados, às vezes você pensa que os irmãos levantam essas questões sobre a Bíblia, aí você diz, é um blasfemador, é um... Não. Medita. Eu vou te mostrar alguns textos, e tu acha que o teu líder não está sabendo desses textos que eu vou te mostrar? De umas cópias de umas Bíblias antigas, dos prefácios antigos, que lá não tem Jesus. Eles sabem, o Eli Soriano sabe, ele não vai te dizer. Ele não vai passar para você essa informação. Porque é ele puxar o próprio tapete. Tá? Ele começou lá na Filipinas defendendo Jesus. E se no meio do caminho ele descobriu que Jesus não existe, ele não pode mais voltar atrás. É impossível. Tá? Porque isso é palavra profética. Tá? O Silas Malafaia entrou pegando o dinheiro de vocês e defendendo esse Jesus. Agora ele sabe que Jesus não existe. Ele não vai voltar atrás. Ele não vai desmanchar o que ele fez. A mesma coisa com o Edir Macedo. A mesma coisa com cada um de nós. Por quê? Porque nós ouvimos da boca desses homens que Jesus voltava. Só que quando começou a editar as Bíblias, não tinha Jesus. Infelizmente não tinha Jesus lá. Então quem é que volta? É Jesus ou aquele que foi o primeiro colocado dentro da Bíblia? Ou é aquele que está dentro da Escritura? Porque eles fizeram vocês entender que a Bíblia e a Escritura é uma coisa só, mas não é. Não é. Vocês não querem acreditar, vocês não querem aceitar. Vocês têm todo o direito de não querer acreditar nem querer aceitar. Eu concordo com vocês plenamente. Vocês não têm que aceitar isso. Mas eu vou mostrar para vocês uma cópia de uma Bíblia aí, mais antiga, e vocês vão perceber que realmente Jesus não existe. E outra coisa, não quero que vocês acreditem naquilo que eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês pesquisem. Vai no Museu da Bíblia, vai nas igrejas católicas, procura faz com que o sacristão abra lá o arquivo aí no centro da cidade, em qualquer igreja que você quiser aí, ver alguns livros antigos, Bíblias antigas, eles têm guardado nos arquivos da livraria. Tá? E vocês vão ver que lá não tem, você não vai encontrar Jesus lá. Né? Quando os jesuítas chegaram aqui, não chegaram pregando Jesus não. Não tem nada a ver isso não. Ele só não está documentado no livro de história. Porque eles esconderam o que foi que aconteceu aqui na história do Brasil. Então, e nós estamos acreditando num Deus que foi confeccionado, que foi montado, e fomos canalizados, nós não fomos canonizados, canalizados a seguir a rota daquele cano. O cano de Jerônimo. Ele colocou o cano e disse, a água só passa aqui. E agora nós temos que beber desse vinho, dessa água que está passando por esse cano, canalizando pelo quintal dele. Então ele coloca o que ele quiser dentro da água e a gente tem que beber. Então é preciso, humanos, que vocês fiquem mais atentos, porque muitas coisas ruins estão para acontecer. E o Salvador disse que nesse mundo só temos tribulação. Ah, mas você está falando passagem da Bíblia. Não, não está na Bíblia. É das Escrituras que ele colocou na Bíblia. É diferente. Tá? É diferente. Ele pegou a verdade e colocou em cima da mentira para fazer você acreditar na mentira. Por exemplo, as escrituras originais nunca falou que dízimo é dinheiro. Mas a Bíblia dá um parecer que dízimo é dinheiro. E já como está ligado a verdade com a mentira vai se convertendo em verdade. Que chega a uma verdade mentirosa que não tem valor diante do grande juiz. Tá? Porque ele sabe o conteúdo de cada coração. Conteúdo de cada vocês. Então vocês preparem-se para assistir agora um documentário, uns documentos que é de valia e de grande importância. Prepare-se para vocês verem que não tem Jesus nesses escritos. Amados, vamos começar por esse aqui. Veja que é um alerta, tá? Da Sociedade Bíblica Brasil, é onde vocês imprimem a Bíblia de vocês, onde elas são imprimidas. Aí, ó. Tradutores, tá? Até em negrito. Isso é um documento que você encontra com grande facilidade, tá? Dentro da própria Sociedade Bíblica do Brasil mesmo. Não precisa você ir muito longe não. Aqui, acho que aqui na Vila Brasil tem uma aqui no Rio de Janeiro.
O real significado dos nomes não é assegurado pela transliteração, ou seja, não faz sentido conforme o nome original, ou seja, não dá a mensagem que o nome original dá, no sentido espiritual. Continuando o documento, tá? Veja agora a verdade sobre o nome do Pai Eterno. Tá? Não acredito nisso não, quem está falando isso aí é um homem, o Jerônimo, que traduziu a Bíblia, ele era bicha. Pelo que eu sei, ele fez muito mal a muitas meninas e as freiras. Aqui está o Êxodo, tá? 3,15. Quem está falando é um homem. E Malafaia, quando está falando na TV, é quem? Ele não é um homem, não? Vocês não acreditam nele? Mesmo sem consultar o que está escrito? Veja o que é que diz esse verso lá, 3,15. Disse o soberano, ainda mais, olha o nome de Moisés aqui, tá vendo? Merushua, tá? Assim dirás aos filhos de Alchoru, que eles botaram para Israel, tá? O Eterno, o Soberano de vossos pais, tá? O Soberano de Abraham, tá? Foi para Abraão. Soberano de Yaltozoc, que é Isaac. O Soberano de Ialcá, que foi o Jacó, me enviou a vós outro, o Ialro, tá? O nome, como é que será pronunciado. Este é o meu nome eternamente, e assim sereis lembrado de geração em geração. Será que os líderes religiosos não estão sabendo disso? Eles não querem saber ou eles não querem que vocês saibam? Porque eu tenho certeza, meus amados, eles sabem sim. O Eli Soriano sabe, todos os líderes sorianos, todos os líderes das igrejas sabem, mas eles não vão dizer. Ainda tem mais um dizerzinho aqui, ó. Yud, Re, Vav, Re, que é as 4 consoantes vocálicas, tá? São chamados de tetagrama sagrado, referindo-se ao nome do Pai, que foi constatado nas escritas, achado nas cavernas do Mar Morto, de Corã, tá? Essa quantidade de vezes, isso foi aproximadamente, tá? Foi muito mais do que isso. Nas sagradas escrituras hebraicas e originais. Então, veja um documento de um historiador, não é de nenhum crente, não é de nenhum religioso. Ele é um historiador que ele foi um dos que estudou fontes sobre o nome verdadeiro do Pai Yahweh, tá? As fontes estão aqui escritas nesse documento e vocês vão ler um trechozinho que eu vou passar para vocês. Aquele documento aqui, em 75, 76, arqueólogos, não é religiosos, não é católicos, tá? São arqueólogos historiadores, tá? Que trabalhavam num Negueb, descobriram uma coleção de inscrições hebraicas na Fenícia sobre a parede do estuque. Grandes jarras de estocagem, tá? E vasos de pedras. As inscrições incluíam a palavra hebraica para o Altíssimo, Yud, Re, Vav, Re, tá aqui. Tá? Os seus pastores nunca tocaram nesse assunto para vocês. Não é do interesse deles. Faixas de prata, tá? Enrolada, aparentemente, datada de antes do exílio da Babilônia. Olha só, é muito antigo esses achados, meus irmãos.
é muito antigo. Você dizer que ainda isto é mentira, pesquisadores dizem que, quando foi desenrolada, encontrou-se escrito nela o nome de Ialro, em hebraico. Este está na biblioteca, aqui o nome da biblioteca, Aurelia Cloges, não sei isso aqui, reviver, hein? Em março e abril de 1983, página, tá aqui, ó, página 18, tá? Então, o que é que vocês estão esperando que o pastor de vocês fale? Outra coisa curiosa, amado, é que ele não diz em nenhuma hipótese que achou a palavra Deus nesses escritos, tá? Eu vou mostrar aqui um documento também que mostra um conteúdo relacionado ao nome Deus, mas não é Deus, é porque o escrito que está na biblioteca está aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. A história e os centros de arqueologia de Israel narra que numa carta denominada Papiros dos judeus, tá? Que não era judeu nem Jerusalém, tá? Era dos Ialrudins e Ialrushoeleim, tá? No 5º século antes do Messias, olha só, tá? Enviada aos Ialrudim no Egito, tá? Em que ele escrevia o nome do Ulim, soberano de Ialchuru, não é Israel, tá? É porque os historiadores estão escrevendo isso no momento, então eles fazem para que vocês saibam, mas lá não tinha Israel, tá? Então você vê, ó, Ialro, tá? Como Israel, tá? Fonte, olha, as fontes que forneceu esses dados é essa aqui, essa universidade aqui, ou é universidade, ou é museu, não sei o que é. Christian, tá? Instituto de Deus, na Austrália, tá? Então, entra no site dessa emissora aqui, dessa coisa aqui, que você vai perceber de que se trata. Olha, no artigo 6, tá? Da Universidade Federal Fluminense, tá? No centro do estado, no centro de estudo, tá? Interdisciplinar de Antiguidade, CEA, tá? O nome no Rio de Janeiro, afirma em seu documento do dia 26 de outubro de 1999, às 8 horas, relata os cientistas que o nome do Criador das Sagradas Escrituras, veja que não é da Bíblia, tá vendo? O nome do Criador que está na Sagrada Escritura, ele não está na Bíblia não tem o nome dele. É Ialro, tá? Que denota Ialro. No mesmo documento afirma o egiptólogo, tá? Jean Leclerc, referência com o apoio dos biblistas de Corã, Rolando de Wagner. Então você vê que tem o nome dos historiadores, tá? Não vou fazer esse nome, porque eu não sei ler esses palavras que eles escrevem. Então você vê que tem tudo confirmando. Aí. Século IX, antes do Messias, ele botou o C aqui, mas era um meme. Mas isso aí é devido à jornada que ele tem na cabeça, tá? Ele botou antes de Cristo, mas é antes do Messias. Século IX, porque o valor do I, à esquerda do valor maior, do 10, que é o X, tá? Diminui um número, então fica 9. Se fosse 90, era um C com um X à esquerda. Olha aqui, amado, ó.
Dizem as Sagradas Escrituras, o povo que se chama pelo seu nome, tá? Então você vai ver aqui de quem foi que publicou isso aqui, ó, vamos lá. No Jornal do Comércio, em Recife, no dia 4 de novembro de 2002, tá? Na segunda-feira, falando sobre a guerra de Israel, tá? Que eles colocaram Israel, né? Contra os palestinos, relata o nome escrito do ex-primeiro-ministro, tá? De Israel, chamado Benjamin Netanyahu, tá? Mostra claramente o nome do Eterno, Yahweh, no seu povo, como diz a Sagrada Escritura, o meu povo que se chama pelo meu nome. Veja um caso muito errado aí. Aqui está uma Bíblia da versão latina, tá? Aí, ó. Ieso Cristo, tá? Em Roma, quem salva eles lá é Ieso. Aqui quem salva é Jesus. Aí. Tá vendo? No princípio era o verbo. E o verbo estava, ele botou Deus, né? Com Deus. E Deus era o verbo. Tá? E o verbo no princípio, tá? E assim o verbo se fez carne, tá? E habitou entre nós. Agora vamos fazer uma pergunta a você. Depois que você viu essa Bíblia aí, do latim, Ieso, lá no latim, a Bíblia é nova, você viu, ela não é tão antiga assim, tá? Ieso, não tem S no final, eles não colocaram S, porque sus, no latim, é suíno também, igual no grego. Eles não são bobos, não. Agora aqui no Brasil nós não sabemos dessa transliteração, dessa tradução, de que sus, o sufixo de Jesus, de Jé mais sus, significa suíno. Então você vê que eles não colocaram aí. Eles fizeram Ieso. Beleza. Aí aqui eles colocamos Jesus. Quer dizer, a gente acrescentou um suíno para o latim. E os padres estão um pouco se lixando porque vocês estão pensando. Tá? Os pastores estão um pouco se lixando porque vocês estão falando. Eles querem mais que vocês vão lá e depositem o dinheiro de vocês naquelas zonas. O eleitorado quer mais que vocês vão lá e dê a oferta de vocês. Ele não quer acabar com o que ele está construindo. Tá? Então ele vai manter vocês enganados, iludidos, e na realidade vocês não vão conseguir enxergar uma polegada à frente do nariz de vocês, porque ele não vai permitir isso. Não vai deixar. Agora, tem um porém nesse meio. Tá? Os seus pastores sabem disso. Este livro não é difícil de ser encontrado. Vai em qualquer uma igreja católica que você vai encontrar isso aí. Esse é o prefácio do livro de João, da Bíblia de vocês, tá? Que na escritura não é João, é Yahohana, tá? E vocês vão ver que era o verbo. Eu vou fazer uma levantação. Para nós que estudamos pouco português, sabemos de muito pouco, verbo é o quê? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não, isso não é o verbo. Isso são os pronomes pessoais para a conjunção do verbo. Adjetivo é uma coisa que dá qualidade ao substantivo, à frase, né? Mas o assunto da Bíblia ali, que está falando ali, é verbo. Era o verbo. E verbo é uma conjunção que se adapta em todos os lugares. Então, já como nós vimos que o nome do pai era Yahweh, então é um nome que se adapta no seu nome, no meu nome, na minha pessoa, na sua pessoa, em todos os lugares. Se você quiser colocar esse nome para ser patriota como o Brasil, ele também se adapta. Só que não vai fazer sentido do Brasil, um país tão corrupto desse, com um nome tão santo, né? Como seu coração, se tiver muito corrupto, você não tem como adotar esse nome. Esse nome sai colocado em lugares puros e santificados, purificadíssimo. Então você vê só. Tem, vamos dizer, no princípio era o verbo, então Deus era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas não diz que o verbo mudou de nome, não. Diz que o verbo continua verbo, tá?
Se você conseguir mostrar para mim onde o verbo mudou de nome, eu quero examinar também. Então, tem, por exemplo, os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, eles. Eu, Jesus, tu, Jesus, ele, Jesus. Nós, Jesus. Não existe isso. Existe isso, meus amados? Não, não existe. Então, amor é verbo. Eu amo, tu ama, eles amam. Nós amemos, né? Agora, eu Jesus, tu Jesus, ele Jesus, nós Jesus. Não, isso não é verbo. Jeová. Eu Jeová, tu Jeová, Jeová. Também isso não é verbo. Isso é balela. Tá? Isso tudo é balela. Vou dar outro nome aqui. Jesus, eu Jesus, tu Jesus. É balela também. Não tem fundamento. Então, meus amados, precisamos descobrir a origem desse verbo e por que o verbo ele é tão falado com tanta clareza nas Escrituras. E vou te mostrar mais umas cópias de uma Bíblia, já aqui no português, tá? Como foi que saiu o nome, tá? Aguarde um minuto. E aí, tá? A João Ferreira de Almeida, tá? Aqui. Bem claro, né? Iesus, tá vendo? João não colocou Iesus não, tá? Iesus foi uma outra transliteração, outra interpolação, é o prefácio da Bíblia de Mateus, tá? Da Bíblia de Mateus, está na Bíblia isso aqui. Nas Escrituras seria o maniarro, tá? Porque Yarro é um verbo e o verbo se adapta ao nome do profeta. Ok? Senhor Jesus Cristo. Tá? Tá aqui na Bíblia de João Ferreira de Almeida, a primeira edição. Tá? Vamos ver a segunda edição, o que é que aconteceu. Essa aqui é a segunda edição, tá? A segunda edição, tá? Já pelo pastor Jacob, tá? Aí vamos ver aqui, ó. Ele já tirou o I, colocou um J, ficou Jesus. Ele não acrescentou o S porque ele sabia muito bem que o S daria no suíno. É o mesmo prefácio de São Mateus, tá? Só muda a questão da Bíblia, né? O ano é quase o mesmo. Como nós vimos anterior, aquela Bíblia de João Ferreira, tá vendo? Novo Testamento. Isso é o prefácio dela, da Bíblia, tá? Aí, Jesus Cristo. Aí, o ano 1681. Se não ficar visível, eu chamo mais um pouquinho a imagem e a gente vê. Tá ok, meus amados? Aí, 1681. É o ano em que essa Bíblia foi impressa com o nome Jesus. Outra coisa curiosa, meus amados, esse documento aqui, ó, registro oficial do Vaticano, do nome da Bíblia no latim, tá? Então, Jesus Cristo Filho Dei, tudo está no 666, tá? Vicário Filho de Deus e João Paulo II, dá o 666. Mas acontece que o 66 não é o número da besta, tá? Os teus pastores ensinam que é o número da besta, mas eles estão totalmente equivocados. Tá? Se você ler na própria Bíblia que você tem sobre o número da besta, você vai ver, ó, Jesus deu 6, Cristo deu 106, Filho deu 53 e Deus, tá? Dei, deu 501. Somando dá 666. Esse número aqui não é o número da besta, esse é o número base que você vai calcular o resultado deste número na sua matemática, é que vai ser referente ao número da besta. Tá aí a foto do documento, tá? Legível, e você pode ver e examinar cautelosamente. Mas é o resultado deste número. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta. Que o número da besta é 666. Isso é a base, tá? Não é o número, não. Porque como é que você vai calcular se você não tiver o número base? Quem estudou matemática sabe disso. Qualquer um que fez um pouquinho de matemática no colégio, primeiro é dado o circuito em matemática e depois você faz o cálculo. Tá? Aí você descobre o valor de uma coisa, valor de outra, valor de x, etc. Mas aqui é base, tá? Para calcular o número da besta. Os escritos diz isso com muita clareza. É só você ler, você vai saber. Não tenha nenhuma dúvida. Agora, depois do cálculo, você vai descobrir qual o número da besta.